Olá, estamos no ar. O Notícias de Fortaleza começa falando de Policlínica, uma unidade importante para a rede de saúde do município de Fortaleza. Para dar mais detalhes sobre isso, convidamos o coordenador das redes de atenção primária e psicossocial, Rui de Gouveia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela sua presença no Notícias de Fortaleza, sempre trazendo informações, para quem está em casa. E hoje a gente vai ter um assunto importante, que são as policlínicas. Exato. E para começar, eu queria uma explanação do que é exatamente uma policlínica, para quem não sabe. A principal definição que a gente precisa ter em relação ao que seria a policlínica é exatamente entender como um local onde os serviços de atenção secundária à saúde serão realizados. Essa questão dessa definição de atenção secundária ou atenção especializada é muito importante porque a grande maioria dos problemas de saúde da população a gente tem como ter uma resolutividade na atenção primária, que são os postos de saúde, são os locais que estão mais próximos da população, vizinho ali onde a pessoa mora. Entretanto, existem algumas situações onde nós precisamos de uma atenção um pouco mais especializada, de alguns exames mais especializados, e aí, você tendo um local onde possa ser feito isso, você encaminha essa pessoa para lá. Essa é uma função importante das policlínicas. Agora, as policlínicas têm várias especialidades, né? Você poderia citar algumas aí para a gente? O que seria exatamente? Eu posso começar citando, por exemplo, a questão da linha do cuidado da hipertensão e diabetes. Então, nós temos, por exemplo, cardiologistas, endocrinologistas, nefrologistas, oftalmologistas, ou seja, cuidando de várias situações que envolvem o cuidado da pessoa com hipertensão e diabetes. Nós temos a linha do cuidado do pé diabético também, temos estomaterapeuta, ou seja, a pessoa que vai cuidar daquela ferida do pé diabético. Então, assim, nós temos realmente assim, uma grande variedade que pode cobrir toda a integralidade do cuidado da pessoa que está com aquele problema, por exemplo. Temos também outras especialidades, como, por exemplo, pré-natal de alto risco. Nós temos, assim, ginecologistas, obstetras que cobrem a atenção especializada do pré-natal de alto risco e outras áreas de atenção à saúde da mulher, como, por exemplo, vai ser mais um local para a realização de mamografia, por exemplo. Uma das situações da policlínica. Isso, e além disso, assim, especificamente, assim, em cada policlínica nós temos um diferencial de cada policlínica, certo? E nesse caso, na última policlínica que nós inauguramos... E que nós vamos falar ainda mais um pouco sobre ela, nós temos... mas já pode dar o spoiler aí. Não, mas na verdade, assim, o que eu queria dizer é que nós temos, assim, já um pouquinho mais de olhar para a pediatria, inclusive em conjunto com a recente inauguração do Hospital Infantil de Fortaleza. Entendi. Agora, eu imagino, ouvindo tudo isso, eu imagino, para ser bem prático e resumido, não é um grande hospital, não é um posto de saúde, né? É algo ali que intermedia isso. É por aí? É importante lembrar que a atenção hospitalar, ela é principalmente uma atenção de reabilitação do indivíduo, ou seja, aquele indivíduo que já sofreu a consequência de alguma coisa, por exemplo, um indivíduo que teve um infarto, ou então um indivíduo que caiu e quebrou a perna, ter que ir para o ortopedista operar. Agora, quando você trata uma hipertensão arterial, você trata uma diabetes que evita aquela complicação mais crítica, aí você está fazendo um outro nível de prevenção. Em algumas situações, você consegue ter uma linha de cuidado mais simples, assim, menos complexa. Outras vezes, pacientes com diabetes muito grave, diabetes tipo 1, situações em que realmente você precisa de uma atenção especializada, aí a policlínica faz isso. O hospital, ele é o local onde, caso você não consiga evitar aquele evento, você vai reabilitar aquele indivíduo, certo? Entendi. Então, assim, é importante que a gente entenda também o hospital como essa forma. Então, a policlínica não é um hospital. Policlínica é um nível de atenção especializada onde nós vamos garantir essa integralidade do cuidado das pessoas. Eu fico imaginando o peso que isso tem para a rede de saúde do município, né? Porque evita diversos problemas, né? Entre eles, vou citar só um e vou deixar que o senhor fale depois com mais precisão, é a superlotação dos hospitais, né? Porque ali segura um atendimento que poderia ser resolvido fora do hospital e sim na policlínica. Vou colocar mais um exemplo relacionado a um sucesso que nós conseguimos obter,
que foi a linha de cuidado do pé diabético. Você imagina a quantidade de pessoas que precisavam se internar, fazer uma limpeza cirúrgica, ficar internado no hospital, ocupando leito, e quando você consegue fazer um cuidado clínico, um cuidado conservador, um cuidado realmente assim de reparação com o estomaterapeuta e uma linha de cuidado, você conseguir evitar essa progressão e aí realmente você evitar uma hospitalização desnecessária. E como é que o cidadão tem acesso? Quem está assistindo a gente, porque a gente tem a TV, né, aberta e também tem na internet. Qualquer pessoa que tem acesso à internet pode acessar a TV Terra do Sol pelo fortaleza.ce.gov.br e que está nos assistindo e que quer saber como é que tem acesso à policlínica. É muito importante lembrar que a policlínica é um local que você não é, digamos assim, porta aberta. Você chega e já chega ali fazendo uma consulta. Na verdade, é um local onde o serviço de atenção especializada ele vai ocorrer mediante um encaminhamento. E esse encaminhamento tem que passar por uma avaliação da atenção primária à saúde primeiro. Tem que passar por uma avaliação da equipe da estratégia de saúde da família, da equipe que está no posto de saúde, para saber se há realmente a necessidade de uma atenção especializada específica e qual é a melhor naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa acha que precisa de uma coisa, quando na verdade ela precisa de outra. Entendi. E aí você faz essa avaliação de forma mais correta. Pois é, por isso que nos próximos blocos eu quero até conversar contigo como é que a pessoa pode ter, né, se ela já mesmo antes de ir para algum tipo de atendimento, pode discernir isso, né, entender qual tipo de atendimento que ela precisa. Mas antes, doutor, quero convidar aqui para o telão para a gente mostrar na tela que hoje são 3 policlínicas na cidade, nesse formato que a gente está conversando. Vou dar aqui os nomes, né, e também endereço e telefone. Policlínica Dr. Luzmar Veras Rodrigues, na Avenida Lindeu Machado, 155, Jockey Clube, é o anexo ao Hospital da Mulher. O telefone está aí na tela, 8540425570 e o horário de funcionamento, 7 às 19 horas. Todas as policlínicas funcionam nesse horário, de 7 às 19 horas, 7 da noite, de 7 às 7, as policlínicas e as unidades de atenção primária à saúde, os postos de saúde também. Certo. Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, Rua Estrada do Itaperi, 146, no Janguru Sul. Telefone está aí também na tela, 3452-2474, nesse mesmo horário de atendimento. Antes de a gente ir para a terceira, que é a mais nova, né, recém-inaugurada, essas 2 policlínicas têm um grande fluxo de atendimento? Tem funcionado bem nesse sentido, doutor? Sim, sim. Assim, nós estamos conseguindo realmente assim, ter um bom fluxo de atendimento, principalmente nessas linhas de cuidado que nós estabelecemos. Sim. E também na questão assim, desse cuidado especializado no processo de reabilitação também. As policlínicas elas dão uma grande ajuda nesse sentido, principalmente na parte de reabilitação física. A policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, ela é uma policlínica que, inclusive, tem um dos centros especializados em reabilitação do município de Fortaleza e faz esse processo. A outra policlínica, Luiz Carlos Fontinelli, ela também tem serviços de fisioterapia, tem serviço de nutrição, tem serviços que realmente assim, dão toda essa assistência para essa população que está nesse processo de reabilitação, mas só que é uma reabilitação já a nível ambulatorial. Chega a 25 mil atendimentos por mês, cada policlínica? Sim, pode chegar a isso, às vezes pode ter até mais, dependendo da necessidade. Nesse período agora da pandemia, houve uma restrição por conta das Sim. medidas normais que aconteceram, mas realmente assim, é um grande fluxo, porque hoje nós estamos conseguindo realmente ampliar esse princípio fundamental do nosso sistema de saúde, que é a integralidade do cuidado. Cuidar do indivíduo desde o primeiro momento que ele bota o pé no posto de saúde até a resolução do problema dele. Resolver o problema, ou seja, ter toda essa integralidade do cuidado é o nosso objetivo. E essa integralidade passa por diversas especialidades, né? Enfim, é um universo muito grande, né? Atender um indivíduo. Sim, Vou com chamar certeza. novamente aqui a tela, só para a gente fixar o endereço da Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli, na Avenida Juscelino Kubitschek.
5495 no Passaré. Essa é a recém-inaugurada, né? Foi inaugurada agora no último dia 14, né, de setembro. Essa policlínica, a gente não comentou muito ainda sobre ela, porque é o seguinte, a gente vai agora acompanhar uma reportagem para falar um pouco mais sobre essa nova policlínica que já está à disposição da população de Fortaleza. Confere aí. A Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli, no bairro Passaré, tem capacidade para atender cerca de 8.000 consultas e 3.000 exames por mês, entre adultos e crianças, e conta com 18 especialidades médicas, entre elas cardiologista, obstetrícia e oftalmologia. Os pacientes devem ser encaminhados pelos postos de saúde. Este equipamento, particularmente a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli, que fica aqui no bairro do Passaré, ela faz parte da atenção especializada ambulatorial. Com o aumento da cobertura da estratégia de saúde da família, essa demanda por exames e consultas especializadas aumentou bastante graças ao aumento da cobertura, ao maior acesso à nossa população. Então nós estamos muito felizes com essa entrega. É a terceira policlínica que o prefeito Roberto Cláudio entrega na sua gestão, de um total de 4. No próximo mês entregaremos mais uma. Essa policlínica terá 18 especialidades médicas. Tem também um serviço de atendimento especializado a pessoas que vivem com HIV e AIDS. Temos também a possibilidade de fazer 8.000 consultas especializadas, dentre elas consultas na especialidade de pediatria também, e 3.000 exames mês. Apenas os usuários que vivem com infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, podem procurar o serviço ambulatorial especializado na policlínica, sem antes ter passado por uma unidade básica de saúde. Para chegar até aqui tem que ser com consulta marcada, através da regulação. A porta de entrada é o posto de saúde e o profissional do posto, entendendo que você tem necessidade de vir para cá, lá será marcado. Exceção é feita para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Quem tem HIV/AIDS ou suspeita pode vir à policlínica diretamente, que será feito um pronto atendimento. A Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli foi construída pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o governo do estado. Então, doutor, a gente viu na reportagem que tem uma exceção aí nesse serviço, né? Você poderia explicar melhor para a gente? Exatamente. Essa exceção é o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, que é um serviço que ele cuida de pacientes que vivem com HIV, com IST, AIDS e hepatites virais. Então, esse serviço, você não precisa obrigatoriamente agendar para ser atendido lá. Você pode comparecer, a pessoa que está com alguma dessas situações, ela pode comparecer ao serviço, tem um processo de acolhimento daquela pessoa e o acompanhamento e a avaliação clínica da pessoa que procurar o serviço. É o único serviço que realmente você pode ter esse direcionamento. Agora, isso é uma característica de todos os SAI, todos os serviços de atendimento especializado. Legal. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, por que o bairro Passaré recebeu essa policlínica? Importante lembrar assim, que, assim, além do bairro, a própria localização da policlínica é uma localização de um fácil acesso para a população. Você vê que ela fica numa grande avenida, certo? Você tem uma rápida fluidez de carros e de transportes ali, então isso aí facilita muito o acesso à população. Outra coisa também é que uma das características dessa policlínica, assim como as outras, ela tem um papel assim, voltado para os centros especializados de reabilitação também. Vai ter um centro especializado de reabilitação que a gente vai já falar, e isso daí fica próximo a um outro grande centro que faz parceria, que é o Hospital Sara Kubitschek. Isso aí é um outro ponto importante também. Então, legal. Vamos fazer então. Tem esses dois pontos aí, né, doutor Rui? E aí a gente pode deixar para o próximo bloco. Eu estou recebendo aqui o doutor Rui de Gouveia. Ele é coordenador das redes de atenção primária e psicossocial e está falando para a gente sobre policlínica, inclusive da recém-inaugurada no último dia 14 de setembro. E a gente vai conversar mais sobre ela no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos e nosso assunto são as policlínicas de Fortaleza. No último dia 14 de setembro foi inaugurada mais uma para ampliar o serviço de saúde oferecido à população. Quem dá todos os detalhes para a gente
é o Dr. Rui de Gouveia, ele é coordenador das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza. Dr. Rui, quantos atendimentos vão ser possíveis nessa nova policlínica lá que a gente estava falando no primeiro bloco, do Passaré? Cada policlínica, de um modo geral, ela consegue ter em torno de 7 a 8 mil atendimentos por mês, né, dentro das várias especialidades. E aí, quando eu falo esse total de atendimento, eu estou incluindo também, inclusive, os atendimentos de áreas de reabilitação, por exemplo, sessões de fisioterapia e sessões de fonoaudiologia, algumas situações desse tipo. Lembrando que nessa policlínica do Passaré nós teremos também um serviço de reabilitação audiológica e aí nós teremos o fonoaudiólogo também para fazer essa parte de recuperação em relação ao uso de aparelhos auditivos e tudo isso. Essa parte de reabilitação seria assim um diferencial dela ou todas as policlínicas já possuem isso? No caso, nem todas têm o que a gente chama de centro especializado de reabilitação incluído no escopo de trabalho da policlínica. Por exemplo, como eu falei, a Policlínica Luzmar, ela tem fisioterapia, mas ela não tem dentro do perfil dela um centro especializado de reabilitação. Certo? Então, assim, mas tem fisioterapia. Agora, nas outras policlínicas, nós temos um serviço específico para reabilitação de casos, seja de reabilitação física, que tem nas duas policlínicas, Luiz Carlos Fontinelli e Randall Pompeu, como no caso, nós temos também, no caso da policlínica recém-inaugurada, a reabilitação auditiva será um ponto importante. Lógico, uma reabilitação não, digamos assim, não invasiva, como a gente tem alguns procedimentos, tipo implante coclear, alguma coisa desse tipo, que aí é um procedimento mais complexo, é feito no hospital. No hospital mesmo. Exatamente. Mas, por exemplo, avaliação fonoaudiológica, uso de aparelhos auditivos, exames específicos para determinar o grau de comprometimento, isso tudo vai ter na policlínica. Pois é uma nova demanda, percebeu-se que era necessário, quando inaugurasse uma nova policlínica, tivesse esse tipo de atendimento, era algo que precisava acontecer? Luiz, uma coisa importante que a gente precisa entender é que numa estruturação de rede, muitas vezes assim, a gente tem até uma certa oferta de serviços, entretanto, o local onde ele está sendo realizado acaba demandando muito daquele local e ele deixa de fazer outras coisas que são importantes. Por exemplo, quando nós temos um hospital que é para ser um local de reabilitação e prevenção terciária, um local onde você tem que pegar aquelas pessoas que você não conseguiu evitar aquele desfecho e coloca um atendimento ambulatorial, por exemplo, você está usando aquele ambiente, usando o corpo clínico, usando a força de trabalho do hospital para uma atividade que pode ser desempenhada fora do hospital. Uma cirurgia só pode ser uma cirurgia grande, por exemplo, uma abertura de um abdômen, um apêndice. Não precisa ser tão grande, um apendicite, por exemplo. Ela só pode ser feita no hospital, não pode ser feita numa policlínica. Então você tem que guardar essas energias para o que realmente deve ser feito no hospital. Então o que a gente puder organizar de rede para isso, melhor. E esse serviço da parte de fonoaudiologia e reabilitação auditiva era exercido muito em hospitais. E agora nós estamos ampliando, na verdade, assim, há uma ampliação também, porque os outros serviços não deixam de funcionar, mas gradativamente a tendência é que a gente faça isso ambulatorialmente. Entendi. A gente estava soltando, enquanto o senhor falava, algumas imagens da nova policlínica e eu queria de novo mostrá-las, porque o que chama a atenção, e a gente vê claramente isso, são os equipamentos, né? Sim. Porque, como a gente tinha comentado, não é um posto de saúde, não é um grande hospital que faz, por exemplo, uma cirurgia invasiva, como você estava falando, né? Mas a gente vê aí uma gama de equipamentos para atender todas essas especialidades. São 18 especialidades em média, é isso? Sim. Por que eu falei grandes cirurgias? Porque pequenas cirurgias, como por exemplo assim, retirada de sinais, são feitas lá. Podem ser feitas lá. Ah, tá. Pequenas cirurgias podem ser feitas lá. Pode citar, peraí, vamos lá, desculpa, doutor, mas pode citar retirada de sinais, cistos, o que mais, assim, só para... pequenas suturas ou pequenos procedimentos dermatológicos que são feitos, biópsias de pele, entendi. Certo? E inclusive, assim, outra coisa importante também é que a policlínica, ela pode, já continuando a linha do cuidado,
ela pode, numa investigação de uma biópsia, inclusive, já encaminhar para um serviço de oncologia. A pessoa não precisa voltar para o posto para pedir, não. A gente pode fazer esse segmento de cuidado. Isso também se deve a uma coisa muito importante também, que é a nossa integração do prontuário. Nós temos um prontuário integrado, que a pessoa, o profissional que trabalha na policlínica, ele tem acesso às informações da atenção primária, um profissional que trabalha num CAPS tem acesso às informações da atenção primária, assim como o profissional da atenção primária sabe o que é que o especialista fez na sua consulta. Então, todos os profissionais da rede podem conhecer o paciente como um todo. E isso ajuda muito no processo de cuidado. É um sistema? Sim, o nosso prontuário, certo? Ele é unificado interno, né? Na rede de atenção primária, psicossocial e especializada. Certo? Assim, nós conseguimos hoje ter esse sistema integrado, inclusive é o mesmo sistema que também faz o procedimento de regulação desse processo. Então, toda essa integração, houve essa ampliação para que realmente assim, facilite a vida das pessoas e elas não precisem ficar indo e voltando de um lado para outro. Entendi. Isso é muito importante, principalmente numa cidade grande como cidade Fortaleza, grande, né? Que tem desenvolvido na questão da mobilidade, mas quando se está doente e precisa de um cuidado especial nesse sentido, isso facilita bastante. E a questão do tempo, Luiz, assim, você imagina uma pessoa que está ali para fazer uma colonoscopia, porque lá na Policlínica Passaré também temos endoscopia e colonoscopia. Certo. Uma pessoa vai fazer um exame de colonoscopia e o médico detecta que tem um pólipo, uma lesãozinha no intestino dela. Ele vai lá fazer a biópsia. Aquela biópsia tem que ir para o laboratório, certo? Já para depois, se tiver algum resultado, assim, por exemplo, um câncer, já ser encaminhado para o médico oncologista, que vai cuidar, que vai tratar esse câncer. Então, esse processo, ele pode ser feito diretamente dali da policlínica. Então, a solicitação do exame, o encaminhamento, essa continuidade rápida da linha de cuidado, diminuindo inclusive o tempo que a pessoa leva para começar o tratamento. Isso é muito importante para o tratamento precoce do câncer, para a prevenção. Isso é um dado muito importante também. É verdade, porque já agiliza e facilita bastante. Vou chamar de novo aqui as imagens, porque a gente vai falar agora de um serviço que tem nessa policlínica nova, Dr. Luiz Carlos Fontinelli, que não tem, né, nas outras policlínicas, né? Ela ganhou esse diferencial e que agora não vai ser. Tá aí, a gente está falando desse aparelho, que se puder até voltar depois para a gente pausar lá a imagem também, porque esse aparelho aí, né? Eu não sei o nome dele. Tá aí. É o tomógrafo. Tomógrafo, o tomógrafo é o aparelho que realiza a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, hoje... Para que ela serve? Exatamente. É um exame de imagem. Certo. Que, se você imaginar, como é que são os exames de imagem? Normalmente a gente faz um raio-x, a famosa chapa, né? Para o pessoal entender. Sim. Então, que sai aquele papel que o doutor coloca na luz, que assim, só vocês médicos entendem. Não, mas depois dá para explicar. A pessoa diz, isso aqui é o coração, isso aqui a pessoa vai entendendo. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes, um raio-x, ele não dá detalhamentos que um exame como a tomografia pode dar. Certo. Então, muitas vezes, nós conseguimos dar determinados diagnósticos que só a radiografia simples não consegue dar. E uma tomografia, ela consegue detalhar muito melhor isso para a gente. E, tanto que em algumas situações, ele já, inclusive, o primeiro exame que você tem que pedir, você não vai submeter a pessoa a fazer uma radiografia para depois fazer uma tomografia. Às vezes você faz logo isso. Entendi. Certo? Então para ter logo, né, certeza. Exatamente. Do que quer. Aí, da mesma forma, os tomógrafos, normalmente, assim, nos serviços públicos daqui de Fortaleza, eles estão localizados todos em hospitais, com exceção desse daqui, que é o primeiro que está sendo colocado fora de um hospital. E ele já começou a trabalhar? Bom, aí a policlínica começou recentemente. Certo. Assim, o médico radiologista tem que ter um médico radiologista. Aí assim, mas eu acredito claro. que entendo, depende da demanda e da tudo. demanda. Mas exatamente. a policlínica já está funcionando. Sim, já está né? funcionando, com certeza. Legal. E vamos só aqui repetir aqui as especialidades médicas antes de a gente encerrar esse bloco. Vamos lá, ginecologia, começando pela linha do cuidado que entra a linha do cuidado de diabetes e hipertensão, então temos cardiologia, endocrinologia, nefrologia dos rins, né? Oftalmologia,
angiologia, lembrando que a gente tem uma linha de cuidado do pé diabético e o médico angiologista ele vai ver exatamente os problemas dos vasos sanguíneos. Que legal. Então assim, uma pessoa que tem um problema de doença arterial, por exemplo, ela já pode ser vista pelo angiologista, que já pode detectar se ela precisa de algum procedimento mais específico. Temos o serviço de atenção especializada, que aí vai ter infectologista, vai ter todos, a parte do corpo de enfermagem também, psicólogo, assistente social, então, que já é uma característica específica do serviço de atenção especializada, certo? Tem aí na parte de pediatria, é a primeira policlínica que também conta com especialidades pediátricas. Temos a neurologia pediátrica, temos cardiologia pediátrica, então já começa a ter outras especialidades pediátricas também, pneumologia pediátrica também. Então, já é também uma outra ampliação, otorrinolaringologia, certo? Inclusive atendendo tanto adultos, tem na outra policlínica, e lá otorrinolaringologia pediátrica, que já pode, inclusive, fazer uma ponte com o Hospital Infantil de Fortaleza, que vai fazer as cirurgias otorrinolaringológicas. Otorrino, nariz, garganta ouvido, nariz, ouvido, exatamente, né? ouvido, nariz e garganta, mas que a gente sabe que existe muitas vezes uma demanda em algumas situações, como, por exemplo, assim, amidalectomia, ou seja, tirar as amígdalas, né? Sim. Ou então cirurgia de adenoide, né? Então, existe essa questão e a avaliação do otorrino, essa determinação dessa necessidade, é muito importante também, e aí é um procedimento que é colocado dentro dessa linha de cuidado. E temos também a parte de ginecologia obstetrícia, que envolve toda a parte do pré-natal de alto risco. Sim. Também é um ponto importante que é colocado lá. E para isso a gente tem uma série de exames que vão ajudar nesse processo. Agora, doutor, você começou falando e destacou mais uma vez a questão da preocupação com hipertensão, né, o diabético, pré-diabético, né, que existe vamos dizer assim, uma atenção não especial, mas um cuidado voltado para isso, né? Por que exatamente? Fortaleza precisa realmente desse serviço, o Brasil como um todo, o mundo, porque o coração, problemas de coração mata bastante, né? Quem não cuida do coração, questão da obesidade, enfim. Se você for avaliar as principais causas de morte que nós temos aqui no município de Fortaleza, tirando as causas externas, que aí entra acidente, homicídios e outras coisas, que a gente coloca como causas externas de um modo geral, o infarto, o AVC, todas essas situações assim que realmente assim, são consequentes a doenças crônicas não controladas, principalmente diabetes e hipertensão, certo? Então, quando você não cuida da diabetes e hipertensão, o resultado final fatalmente será um infarto, fatalmente será um AVC, ou então uma pessoa que tem, por exemplo, assim, que evolui com insuficiência renal e aí vai ter que ficar dialisando o resto da vida, certo? Então, assim, você vê o custo disso ao longo do tempo, dos anos, né? Ao longo dos anos, o custo que isso daí tem para o sistema de saúde e para a vida das pessoas, claro, consequentemente, certo? Então assim, se a gente imaginar também que ainda é uma das coisas que mais mata mais do que o câncer, mata mais do que... Olha só, muita gente nem às vezes, imagina isso. Na época do... Assim, nós já estamos chegando aqui, vai ter o Outubro Rosa, vai ter o Novembro Azul. Sim. Né? E aí a gente sempre... Ano passado, a gente já começou a fazer uma campanha dizendo assim, para não ficar pensando só em exame de próstata, que é só o pessoal quer falar. Mas lembrar que o homem precisa procurar o serviço de saúde para se cuidar também, para ver como é que está a sua pressão, diabetes, ver como é que está a saúde dele de um modo geral, que é quem mais morre que é quem morre muito dessas doenças. Entendi. Certo? Então, assim, tem que ficar bem atento nisso daí. Porque a saúde não é só o depois, né? É o não, prevenir, com certeza. É o antes, é importante antes, ressaltar isso. Saúde a gente promove, a pessoa tem que se manter saudável. O nosso foco tem que ser na saúde, a pessoa se manter saudável, certo? Assim, se ela se manter saudável, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Caso ela venha a desenvolver alguma doença, a gente previne que essa doença complique, como, por exemplo, a hipertensão arterial. A pessoa pode passar o resto da vida com a pressão bem controlada, bem direitinho. O risco dela ter um infarto no futuro é muito menor do que uma pessoa que não controla a pressão.
Legal, o papo está muito bom, a gente está conversando sobre policlínicas, porque recentemente a Prefeitura inaugurou, no último dia 14 de setembro, a terceira policlínica está entregue à população de Fortaleza e a gente está destrinchando, digamos assim, todos os serviços que lá estão sendo oferecidos, né? A gente vai para o intervalo e a gente volta já, não sai daí. Voltamos! Nosso convidado é o Dr. Rui de Gouveia, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza. Estamos falando sobre as policlínicas da cidade, agora recém-inaugurada, né, a Policlínica do Passaré, é a terceira, como a gente já vem comentando, e de todos os serviços que estão sendo oferecidos lá, né? Agora, vamos falar assim, orientar um pouco a população, né? Qual é a decisão, né, que a população deve tomar, o cidadão, quando se encontra doente? Ele já tem que ir logo na policlínica, viu aquelas imagens, nossa, estrutura legal, eu vou para lá. É isso mesmo? Ele tem que fazer assim ou não? É importante a gente lembrar que o objetivo da atenção à saúde das pessoas é se aproximar o máximo possível de onde elas vivem. Uhum. Esse é o nosso objetivo. Por isso, nós temos hoje 115 unidades de atenção primária à saúde. Nós colocamos uma unidade de atenção primária, ou seja, o nome está dizendo atenção primária, é o primeiro local que você deve procurar. Você deve procurar uma unidade de saúde para que você seja avaliado por um profissional. Esse profissional vai realmente identificar se aquela situação, de acordo com o extrato de risco, porque ele vai avaliar o extrato de risco, vai ver se é uma pessoa que tem um risco maior ou menor de adoecer, de ter um infarto, por exemplo, um diabético de alto risco. É um paciente que já precisa, além do acompanhamento, o acompanhamento local, ele fazer um acompanhamento também na policlínica, porque aí ele vai precisar de uma atenção especializada, de um detalhamento maior de algumas especialidades. Então, assim, é importante que a pessoa entenda que a porta de entrada, o local que ela precisa chegar é o posto de saúde. É o primeiro local. E que nós, prefeitura, temos que constantemente trabalhar para que as pessoas sejam acolhidas na unidade de saúde, para que a gente quebre o máximo possível de barreiras da chegada das pessoas ao posto de saúde. Tendo dificuldades, existem conselhos locais de saúde que precisam trabalhar e que precisam realmente comunicar isso daí. De dizer, olha, eu quero ser bem atendido no meu posto. Aí, quando você tem uma situação que precisa de um atendimento especializado, você é encaminhado para a policlínica. É interessante isso, eu sei que não tem a ver com a policlínica, mas é interessante isso, a chegada do cidadão ao posto de saúde e a forma como ele vai se sentir atendido, porque querendo ou não, isso pode até influenciar na recuperação dele, né? Com certeza absoluta. Isso é comprovado cientificamente, talvez, Com né? certeza absoluta. O acolhimento da pessoa que chega, ele precisa ser feito da melhor maneira possível. Tudo que a gente procura trabalhar junto com as unidades de saúde é para que esse acolhimento seja feito de forma garantida para o cidadão. E que qualquer situação assim que realmente tem essa dificuldade, nós temos ouvidoria, nós temos assim canais de comunicação em que o cidadão pode meter a boca no trombone, chegou lá na gente, a gente vai ver o que é que está acontecendo. Muito legal. E é importante essa interação com o cidadão, de ele reclamar, pedir alguma coisa, para a evolução do sistema de saúde municipal, né? Sempre tem que ter essa ouvidoria. As pessoas não têm que ter medo de reclamar, não. Um bom gestor, ele não pode ter medo de você estar... eu estou falando isso como coordenador das redes. Claro. Assim, eu não posso ter medo de que a pessoa vai chegar, doutor Rui, olha, eu estou com esse problema aqui, não. Eu tenho que ouvir o que a pessoa está me dizendo claro. E dizer assim, não, eu vou saber o que é que está acontecendo aqui, por que está com esse problema. Até porque a pessoa vive aquilo, né? Exatamente. Ela sabe, né? Agora, 3 policlínicas, né? Vamos soltar de novo aqui as imagens, vamos mostrar novamente as imagens da nova policlínica, Dr. Luiz Carlos Fontinelli, no Passaré, foi inaugurado no último dia 14 de setembro. A gente está falando sobre essa policlínica e de todos os serviços que são oferecidos lá. E aí a população que vê essa policlínica no Passaré, o senhor até já explicou o motivo de ser no Passaré, mas os outros bairros também, né? Querem um serviço como esse, está mais perto, pelo menos, né, de uma policlínica como essa. E aí eu te pergunto, doutor Rui,
qual é a previsão de uma quarta policlínica para Fortaleza? Há uma expectativa de uma inauguração? Sim, já temos logo nós estaremos inaugurando mais uma policlínica no bairro Bom Sucesso, ali já próximo ali ao terminal do Siqueira. Inclusive é uma localização estratégica que fica próximo a um terminal de ônibus, onde as pessoas podem se locomover com mais facilidade. Interessante isso. Todas essas escolhas têm um objetivo realmente de facilitar o acesso da população. Certo. E a distribuição estratégica em vários cantos da cidade. Essa nova policlínica ela também vai ter vários dos serviços que as outras policlínicas já têm. Inclusive, lembrando que a linha do cuidado de hipertensão e diabetes, quando houver esse funcionamento dessa nova policlínica, nós vamos conseguir atender a 100% de linha de cuidado, nós vamos ter 100%? a capacidade de desenvolver linha de cuidado para 100% da população de Fortaleza. Então, qualquer cidadão, independente de como é que ele, se tem plano de saúde, se não tem, se usa o SUS, se não usa, não importa. Ele vai conseguir ter o acesso a um posto de saúde e a um serviço com uma linha de cuidado, desde a atenção primária até o mais alto nível de atenção de recuperação e de reabilitação desses casos. Eu imagino que não vai dar só em um andar não, hein, doutor? A previsão, assim, nós já está bem avançada e eu acho que, assim, logo vamos estar entregando, mas eu não quero entregar os spoilers ainda. Então o senhor vai voltar aqui para falar mais vezes. E aí, para a gente encerrar esse papo muito importante para a população sobre um serviço de saúde, que saúde é primordial para a população, a gente vai agora de novo na tela para mostrar. Vou pedir para colocar aqui aquelas informações sobre os endereços das policlínicas, né? Então tá aí, só para o telespectador fixar. Policlínicas de Fortaleza, então são essas três. Coloca na tela cheia para o pronto, legal. Que aí o telespectador pode ver direitinho. Tá aí o endereço da nova policlínica. Agora lembrando, a gente está passando aqui os endereços, mas lembrando como o Dr. Rui falou para a gente, é importante primeiro procurar o posto de saúde, saber que tipo de encaminhamento você realmente precisa para não poder perder tempo até, né? Ir num local que não deveria. Então o posto de saúde sempre é o ponto inicial para um atendimento na rede de saúde do município. Dr. Rui de Gouveia, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza, muito obrigado aqui pela sua presença no Notícias de Fortaleza, na TV Terra do Sol. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder informar melhor a população. O papo foi ótimo. Bem, a gente fica por aqui. Aqui? Então tá bom, vamos aqui. A gente faz uma pausa agora, mas volta rapidinho, você continua com a gente, acompanha a programação da TV Terra do Sol. Não sai daí que eu volto já. Até lá.